Programa Espírita, Quarta Dimensão. O Espírito Fénelon, em uma mensagem anotada no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitante. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Cada um possui sua história de programação dentro de uma reencarnação. A inveja e o ciúme é algo que devemos combater dentro de nós. Podemos ser testados se realmente temos a capacidade de ter e fazer tal coisa. E se não conseguirmos? Que cada um saiba o seu lugar no mundo e seja feliz. Experiência notável foi o que passou Damócles, cortesã de Dionísio, o Velho, general astuto e hábil. Salvou Siracusa do domínio de Cartago, tornando-se rei. Damócles atiçava a vaidade do tirano, situando-o como alguém invejável por suas riquezas e poderes. Dionísio dispôs-se a demonstrar-lhe que não era bem assim. Certa feita, o convidou a tomar seu lugar numa festividade. Seria rei por uma noite, a fim de experimentar as delícias do poder. Em plena euforia, cercado de aduladores, Damócles sentia-se o dono do mundo. Ainda que por breves horas, extasiava-se quando, ao olhar para o teto, pôs-se trêmulo e apavorante. Viu uma espada afiadíssima suspensa sobre sua cabeça, tendo a sustentá-la frágil crina de cavalo. Dionísio explicou-lhe que era essa a sua própria condição, permanentemente ameaçado por incontáveis perigos. Já que Damócles quisera desfrutar os prazeres do poder por uma noite, experimentaria também a perspectiva apavorante. A espada poderia desabar sobre sua cabeça, perfurando-lhe os miolos. Podemos imaginar o que foi aquela noite para o pobre cortesão. Que saibamos nos colocar no devido lugar de nossas obrigações, respeitando a posição do próximo sempre. O Quarta Dimensão já começou. Deolindo Amorim nasceu em 1906 e foi um jornalista, sociólogo, publicitário, escritor e conferencista espírita brasileiro. Colaborou no Jornal do Comércio e em praticamente toda a imprensa espírita do país. Por volta de 1935, já no Rio de Janeiro, passou a frequentar o Centro Espírita Jorge Niemeyer, onde entrou em contato com o acervo da doutrina espírita, mostrando-se profundo admirador das obras de Leon Denis. Um dos mais ardorosos defensores das obras codificadas por Allan Kardec e profundo admirador de Leon Denis, foi presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e presidente de honra da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Levou o espiritismo ao meio universitário, proferindo bela conferência no Instituto Pinel da Universidade do Brasil, focalizando o tema o suicídio à luz do espiritismo. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Carlos Cardoso, Sociedade Espírita Lírio do Vale,
e um dos colaboradores para a divulgação da doutrina espírita nos mais diversos meios de comunicação pela ADEPA. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. E, Carlos, tu sabes que tu vai morrer um dia, não sabe? Vou morrer um dia. Com certeza? Com certeza. Pois é, esse é um fato, todos nós um dia vamos. E tem gente que não gosta muito de entrar no assunto, mas também temos que entrar no assunto reencarnação. Se um dia nós vamos, também nós iremos voltar novamente. Mas hoje o assunto não é a morte, é só aquele preâmbulo. Nosso assunto é vida, reencarnação. Sabe por quê? Existem algumas pessoas aí dizendo, eu não pedi para nascer. Ou vida desgraçada aí começa a falar e já entrando aí na rebeldia com Deus, dizendo que Deus queria entender as leis de Deus, porque é uma coisa injusta o sofrimento. Só que, se nós alimentarmos os nossos pensamentos na revolta, nós realmente bugamos. O que nós precisamos é entender as leis de Deus. Não é só confiar em Deus, mas entender as leis de Deus. Se desde épocas imemoriais nós aprendemos que Deus é bom, justo, maravilhoso, onisciente, onipresente, essa bondade toda, nós também devemos compreender e entender as suas leis. E a reencarnação é uma de suas leis. E às vezes você tem até razão, não pediu para nascer, mas teria que nascer. Todos nós temos que nascer, porque o estágio no corpo de carne é uma das formas de nós chegarmos à perfeição. Nós precisamos entender a matéria. Para se entender a matéria, o espírito é necessário estar na matéria. Então a reencarnação, ela não é imposta, mas ela é um segmento de evolução do nosso planeta. Existem já planetas evoluídos aí que não precisa esse tormento todo que nós vivemos aqui, por também já ter entendido as funções da matéria. Mas para as almas aí que não conseguem, como diz o andrajo popular, engolir goela abaixo o assunto, mas não vale revoltar-se. Temos que entender. Então vamos a uma questão do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, motivo dos nossos estudos. Questão 330. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? E eis a resposta dos imortais. Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabe que tem de retornar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoro quando isso acontecerá. Então, é um fato que nós reencarnamos. Nós, enquanto estivermos no mundo espiritual, é sinalizado, olha, você vai ter que voltar ao cenário da reencarnação para alguns ajustes. Por isso que, mesmo que você esteja com o pensamento voltado a querer se suicidar, por não aguentar a pressão na matéria, mas você vai voltar. Então é muito mais fácil eu entender e ajustar as coisas que estão me perturbando. Carlos Cardoso, já falei muito aí, mas eu queria ouvir o que você trouxe aí para os nossos telespectadores. Então, Douglas, reencarnação, como você bem citou, é uma das leis de Deus. Então, o processo reencarnatório ele é definido no mundo espiritual, com ou não, né, o consentimento da pessoa, onde é definido os traços da pessoa que ela vai reencarnar, como ela vai reencarnar, em que região ela vai reencarnar. E esse mecanismo é utilizado por Deus para impulsionar a nossa evolução, né, tanto intelecto quanto moral. Então, nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para que nós evoluamos, né? A gente tem o processo de evolução. Como você bem colocou, há reencarnações que são bem planejadas, a pessoa tem uma reencarnação bem definida pelos benfeitores espirituais. Inclusive ela participa né, desse processo nas obras espíritas você vê onde é detalhado todo o processo de reencarnação da pessoa, como vai vir, onde vai vir. Só que a reencarnação, como você bem citou na sua fala inicial, há reencarnações que não são
planejadas, mas são feitas, são executadas, porque há um controle superior, né? Há benfeitores que controlam o planeta, então seriam reencarnações como seria compulsórias, supetão, então a pessoa vai, bate, reencarna. Então ela reencarna porque há uma necessidade dela reencarnar, porque há ajustes a serem feitos nesta reencarnação, né? Se você olhar, diz, porque a pessoa nasce sem um braço, nasce demente, nasce com síndrome de Down, nasce com outro problema. São ajustes que estão sendo feitos lá atrás, da vida passada, nesta vida, e que na próxima, com certeza, ela vai vir já com o corpo saudável. Então, toda essa organização da reencarnação é bem feita para que se cumpra o objetivo dela. Na próxima, com certeza, você vai reencarnar N vezes, você já virá com o corpo perfeito. Então, toda essa dinâmica, essa organização é feita pelo plano espiritual para que você cumpra o objetivo que veio fazer aqui no plano terrestre. É claro que, às vezes, você não quer reencarnar, você se revolta, né, no plano espiritual, mas você é estimulado e incentivado pelos benfeitores para que você entenda o que você vem fazer aqui no plano terrestre, o que você vem cumprir, para que você possa se ajustar e pronto. Né? Existem correntes espiritualistas e até espíritas equivocados que não acompanham a evolução da própria ciência dita moderna, dos pensamentos aí que venham a atender a compreender a justiça de Deus. Então, muito se falava aí, lá atrás, de que haveria reencarnações compulsórias. A alma não queria reencarnar, mas por determinações superiores ela reencarna. Mas também tem outro fator. Espíritos de trevas, conhecedores do mecanismo de reencarnação, eles infiltram espíritos de trevas dentro de uma família, não estando planejado naquela família, mas observado pelos espíritos superiores, eles permitem que haja essa ação. Mas por que, Douglas Lopes? Para que todos aprendam, para que todos nós aprendamos. O que nós não podemos é aceitar que tudo está aí à torta e à direita. Não. Tem as leis de Deus, tem espíritos superiores que têm esse controle de... Essa que é a palavra, controle de natalidade reencarnatória. Controle de... Tanto é, gente, estamos para mais de 8 bilhões de pessoas. Há pouco tempo atrás era 6 bilhões. Estamos em 8. Já estamos em 8. E o pessoal diz, meu Deus, está descontrolado. Não, não está descontrolado, não. Tem a visão de espíritos superiores, o qual o nosso Senhor Jesus Cristo é responsável, e uma plede de espíritos, inclusive familiares nossos, que controlam toda essa natalidade reencarnatória. Fato é que nós, ao desencarnarmos, até pelo efeito da saudade, muitos espíritos pedem para retornar no mesmo seio familiar. Veja bem, ninguém pede para ser um desgraçado, mas é feito um estudo para saber qual o melhor papel que você vem desempenhar numa reencarnação para ajustar a algo do passado e para você dar um salto na evolução. Você quer um exemplo bem bobinho que acontece na sua casa? Você não estimula o seu filho a ter aulas de reforço? É verdade. Por que aula de reforço? Porque ele não está aprendendo, alguma coisa na escola está acontecendo, então você, entre aspas, obriga ele a ter uma aula de reforço e se empenhar ainda mais. Se você não fizer isso, o seu filho naturalmente vai ter prejuízos intelectos, morais lá na frente. Então sempre nós devemos entender que às vezes as nossas vontades, elas são feitas de birra. Certo? Não, eu quero porque tem que ser assim. Não, mas nem sempre o que você quer é favorável para a sua evolução. E ainda tem mais. Se você não estudar a dificuldade por que você está passando, você não dá um salto na evolução. Tanto é que hoje nós conhecemos cientistas, políticos, intelectuais, pessoas assim dotadas de uma bondade,
mas que nasceram em lares desfavoráveis, mas trazendo na alma aquela vontade de vencer. Então, o que falta, muitas das vezes, né, Carlos, é a pessoa entender de que como está sendo o meu esforço dentro dessa reencarnação, não é verdade? Exato. Então, a pessoa tem que compreender todo o papel que ela deve realizar nesta reencarnação para não se revoltar. Como você falou, é feito todo um estudo preliminar para ver como é possível ajudar essa alma, como é possível impulsionar ela. Hoje eu estava vendo uma fala de Chico Xavier, em que o repórter pergunta para ele sobre a reencarnação, e ele fala: o espírito vai reencarnar quantas vezes forem necessárias. E ele cita o fato de, como ele tem um contato permanente com o mundo espiritual e conversa permanentemente com benfeitores espirituais, ele fala que nós somos ainda tão simples e ignorantes que a gente vai precisar de N reencarnações para poder dominar todo o conhecimento que é passado por eles a nós. Então a gente precisa utilizar bem esse dom que nos é dado para aprender, para desenvolver, para impulsionar o nosso lado moral e o nosso lado intelectual a evoluir mais, a crescer mais. Livro dos Espíritos, aliás, Evangelho segundo o Espiritismo, Inteligência e Instinto. Kardec aborda: na realidade, nós não estamos desprovidos de informações do que viemos fazer nesta reencarnação. Gente, nós batemos nessa tecla aqui neste programa. Você não está desprovido de informação. Você tem as suas intuições e muitas delas são acertadas. Depois que cai, fica reclamando. Então você realmente tem intuições bastante favoráveis. Isso porque também o corpo humano evoluiu. Você dorme, você se encontra com os planejadores da sua reencarnação. Quantas e quantas vezes você não acorda e diz: poxa, eu tive um sonho tão nítido que era para me fazer isso e esse assado. E aí você não dá a devida importância, causando-lhe prejuízo depois, e vem o arrependimento. O que não vale é ficar alimentando situações tristes. Caiu, beleza, caiu, faz parte da caminhada, mas recomponha-se, aprenda para saber, de fato, de que nós somos espíritos imortais. O planeta Terra tem essa lei, que é a lei da reencarnação. Para algo positivo nós vemos sim, e as pessoas que estão à nossa volta já nos conhecem há bastante tempo. Revoltar-se? Jamais, não é, Carlos? É verdade. É usar o conhecimento a seu favor e produzir nesta reencarnação. E vamos continuar o nosso estudo, porque ele está aí à porta. O Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Alô, galerinha, mais um domingo com vocês, com muitas alegrias. É isso aí, gente. Hoje o nosso programa tem um Bate-Papo Kids, hein? Vai perder o Bate-Papo Kids. A nossa convidada de hoje é a Cida Matias e a apresentação de Patrícia de Souza. É isso aí, muita aprendizagem hoje aqui no Clube da Alegria Espírita. Nosso trabalho é ajudar, com o coração a iluminar. Bate-Papo Kids. Olá, gente, boa noite! Começando mais um Bate-Papo Kids! E a nossa convidada de hoje é assistente social, psicopedagoga, professora de inglês, é espírita desde criança, participou ativamente
do movimento espírita na evangelização infantil. Ministra palestras espíritas há 22 anos. É ela, Jacira Matias. Olá, Patrícia. Olá, boa noite. Olá, queridos telespectadores. Muita alegria que eu estou aqui no teu programa, no programa do Bate-Papo Kids. É uma imensa alegria ter você aqui, Jacira. Obrigada. O Bate-Papo Kids quer saber a importância da ciência para as crianças. Boa pergunta, Patrícia. Patrícia, sabemos que nós somos seres milenares. Nós somos espíritos e, como espíritos, nós temos também as nossas idas e vindas neste planeta Terra, através da reencarnação. E cada volta que a gente faz dentro deste planeta, para este planeta, para um núcleo familiar e social como um todo, nós passamos pelas fases novamente da infância. E a infância tem várias fases, e com essas descobertas, um mundo novo, todas as vezes que nós voltamos, tem muita coisa a descobrir, a progredir. E isso faz parte da nossa evolução enquanto espíritos. Jacira Matias, a gente percebe que tem muitas crianças curiosas. Isto é bom? Isto é maravilhoso. Todas as crianças são curiosas. Através da curiosidade, da investigação, as crianças preparam, o espírito prepara o cérebro para uma nova aprendizagem. Então é sempre bom despertar a curiosidade nos pequeninos. Mas como estimular as crianças a gostarem de ciência? Boa pergunta, Patrícia. Gostaria de dizer que a ciência não é algo distante da nossa vida. A ciência está no nosso dia a dia. Então, tudo é ciência ao redor da humanidade. Então, nós, os adultos, já conhecedores de boa parte dessas informações, nós estimulamos as crianças a investigarem, a observarem, porque elas já são investigadoras natas. Então, nós proporcionamos situações e conhecimento para que elas se estimulem cada vez mais. E através da curiosidade, ela vai em busca de conhecer o que está ao seu redor, o seu ambiente. E detalhe, não conhecendo, mas procurando transformar o mundo em que vive. As crianças são como cientistas, observam tudo, perguntam muito, né? Isso. Existe um fato interessante em todo e qualquer espírito que somos. Nós primeiro testamos, falhamos, melhoramos e aprendemos. Obrigada, Jacira Matias, por você vir aqui no meu programa. Infelizmente, o Bate-Papo Kids chegou ao final. Muito obrigada, foi um imenso prazer ter você aqui. Adorei ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço aqui essa entrevista muito esclarecedora acerca do desenvolvimento infantil. Também enfatizando que a evangelização infantil é um ótimo mecanismo para despertar curiosidade nas crianças. Muito obrigada. Bom, gente, o Bate-Papo Kids chegou ao final. Espero vocês no próximo Bate-Papo Kids. Espero por vocês. No coração informa rapidinho a comunicação. A gente aqui na terra tão pequenininha, lá do outro lado Deus está na linha. Seu amigo está doente, vamos telefonar pedindo
mais alegria agora mês de junho, né? Muita festa, muito mingau, muito bolo de canjica, enfim. Bom, gente, anunciando aqui, olha, nesse mês, como tem o que é, tem o compadre Tili e o convidado é o nosso querido amigo, o compadre Buscapé, grande conhecedor da doutrina espírita, vai conversar um pouco sobre nós, sobre o espiritismo, com o compadre Buscapé que vem lá do interior, tá bom? Então, gente, não percam, fiquem ligados no programa Clube da Alegria Espírita e o Quarta Dimensão. No tingue-lingue, no triângulo, a poeira que sai do chão, mais um licor pré-bebê. Você sabe o que é enxaqueca? A enxaqueca é uma doença neurológica, crônica e até mesmo genética, cujo principal sintoma é a dor de cabeça latejante em um ou nos dois lados da cabeça. Os sintomas mais comuns, além da forte dor na cabeça, é a sensibilidade à luz, a cheiros e ao barulho. Náuseas, vômitos e tontura também são frequentes. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, a enxaqueca é a 6ª doença mais incapacitante do mundo. Devemos compreender que, como qualquer doença, existem causas físicas, espirituais e emocionais. E isso é muito importante, porque quando conheço a causa da doença, eu posso trabalhar no sentido de curá-las. Quando falamos em causas físicas, lembramos dos nossos hábitos de vida não saudáveis, como, por exemplo, a ingestão com frequências de certos tipos de alimentos. Como causa espiritual, podemos citar a relação com vidas passadas, pelo acionamento de alguma lembrança, já que tudo que fica registrado no nosso perispírito. As causas emocionais são também desencadeadoras da enxaqueca, pois nossos sentimentos podem influenciar no seu aparecimento, a exemplo do excesso de preocupação em decorrência da ansiedade. Muitas das causas emocionais podem ser provenientes do espírito. No livro Sinal Verde, de Chico Xavier, o espírito André Luiz nos alerta sobre o problema das preocupações em excesso e nos ensina a lidar com isto, para conseguirmos levar uma vida mais tranquila, trabalhando assim a paz interior. É necessário o equilíbrio do corpo físico e espiritual, para evitar o desencadeamento de muitas doenças, e isso podemos conseguir com hábitos saudáveis de vida e com o controle dos nossos sentimentos, porque tudo em excesso faz mal à saúde. Quando sabemos que a causa é espiritual ou emocional, é importante vibrar sempre no bem e recorrer à oração. Não podemos esquecer de procurar um profissional para que também possa identificar as possíveis causas físicas para esta doença, para assim conseguir resolver ou aliviar os sintomas. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.